Fala galerinha, sejam muito bem-vindos ao mini curso de cinemática. Vamos à nossa última aula, a aula 13. Vamos falar sobre transmissão de movimento. Esse é um assunto extremamente recorrente no nosso dia a dia, né? Os vestibulares gostam muito de cobrar também. Só para você se situar, né? Onde é que esse assunto se aplica na nossa realidade? Por exemplo, na caixa de marcha dos carros. Na caixa de marcha dos carros, né? Você tem lá o eixo que vem do motor. Aí você vai ter que passar por vários estágios de transmissão de movimento até chegar no eixo que vai para a roda do veículo, né? Enfim, em várias máquinas, dentro das indústrias, né? Tem muitas aplicações, os chamados redutores de velocidade, aplicam essa ideia de transmissão de movimento, que consiste em quê? Você tem um eixo que está girando, e aí você deseja, por algum motivo, né, transmitir o movimento desse eixo para outro eixo. Mas, professor, você já tem um eixo se movimentando, por que é que eu desejo transmitir para outro eixo? Porque a gente consegue aumentar a velocidade de rotação ou diminuir a velocidade de rotação e também sentido de giro. Isso que a gente vai conversar agora. Nós temos, galera, basicamente duas maneiras de transmitir o movimento de um eixo para outro. Duas maneiras. Uma primeira maneira, que é por corrente ou correia, né? Tudo bem? E uma segunda maneira, que é por contato. Contato de duas engrenagens, tudo bem? Vamos começar a analisar a transmissão de movimento via corrente ou correia. Eu desenhei aqui dois eixos, o eixo 1 e o eixo 2, tudo bem? No eixo 1, nós temos duas polias, a polia A e a polia C. Dá para ver que a polia A tem um raio menor do que a polia C, tudo bem? Porém, como elas estão acopladas no mesmo eixo, né, essas duas polias elas estão acopladas no mesmo eixo. E aí, à medida que o eixo gira, vamos supor que o eixo gire aqui no sentido anti-horário, certo? Vamos supor que ela gire no sentido anti-horário. Então está aqui a polia girando o eixo 1 girando no sentido anti-horário. O que dizer sobre o movimento de rotação das polias A e C? Galera, perceba o seguinte. Polias acopladas ou engrenagens acopladas no mesmo eixo, elas têm a mesma frequência. Do ponto de vista da rotação, o movimento é o mesmo. A frequência é a mesma, a velocidade angular é o mesmo. É a mesma, né? O período é o mesmo, tudo bem? A única coisa que difere no movimento das duas polias é se a gente analisar a velocidade linear, dos pontos aqui da extremidade, tudo bem? Ó? Como assim, professor? Eu não estou entendendo direito, não. Analise esse ponto da extremidade da polia C e analise esse ponto da extremidade da polia A. Você sabe que elas têm a mesma velocidade angular, elas varrem o mesmo ângulo em o mesmo intervalo de tempo. Então elas têm a mesma frequência, mesma velocidade angular e mesmo período. Só que se a gente analisar esses pontos das extremidades, a gente percebe o que em termos de velocidade linear? Você sabe que velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio. Então, nesse caso, elas têm a mesma velocidade angular. Então, quem tiver o maior raio, consequentemente, vai ter uma maior velocidade linear. Tudo bem? Essa ideia, né, é válida para polias ou engrenagens que estão acopladas no mesmo eixo, porque elas têm a mesma velocidade angular. Só que quem tiver o maior raio vai ter a maior velocidade linear. Nesse caso, esse ponto, né, que está na extremidade da polia C, ele tem uma velocidade linear maior do que esse ponto que está na extremidade da polia A. Sei lá, por exemplo, esse aqui viaja a 20 metros por segundo, né, linearmente aqui. E esse a 10 metros por segundo. Tudo bem? Quem tiver maior raio, maior velocidade linear. Menor raio, menor velocidade linear para polias acopladas no mesmo eixo. Agora vamos estudar de fato, né? Vamos observar de fato a transmissão do movimento que ocorre aqui entre as polias A e B. Perceba que tem uma correia ligando, né, a polia A e a polia B. Isso aí serve para quê, professor?
Seguinte, se a gente tiver um motor acoplado no eixo 1, né? Vamos considerar essa situação. A gente tem um motor acoplado no eixo 1. Aí o motor está girando. O motor está girando com uma certa frequência, sei lá, no sentido anti-horário, com uma certa frequência, um certo período, uma certa velocidade angular. Beleza. E aí, o que é que eu desejo? Transmitir esse movimento do eixo 1 para o eixo 2. E esse movimento vai ser transmitido através de correia, via polia A e polia B. Mas perceba o seguinte, nós temos que assumir uma certa condição para essa transmissão aqui. Que condição é essa, professor? Perceba o seguinte, quando a polia A girar, né, porque o motor está conectado ao eixo 1 e a polia A está acoplada ao eixo 1. Então, quando o motor gira, a polia A também gira. Nesse caso, eu disse que é no sentido anti-horário. Quando essa polia A gira, o que é que vai acontecer? Ela vai também girar a correia, né? Então a correia também vai começar a girar no sentido anti-horário, né? E como a correia está conectada à polia B, a polia B também vai girar no sentido anti-horário. Tudo bem? Então, quando a transmissão de movimento acontece via correia ou corrente, tudo bem? O sentido de giro é exatamente o mesmo. Se o eixo motor gira no sentido anti-horário, a correia gira no sentido anti-horário e a polia movida, nesse caso, né, a polia B, também gira no sentido anti-horário. Se inverter o sentido, tudo também inverte o sentido. O sentido de giro, por transmissão por correia ou corrente, é o mesmo. Show de bola? Agora, vamos estudar as grandezas da rotação, velocidade angular, frequência, período, velocidade linear, como elas se relacionam, né, na polia A e na polia B. Eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que a frequência de rotação vai ser transmitida igualmente? Por exemplo, se o eixo 1 gira a 100 Hz, 100 voltas por segundo, né? Essa polia A dá 100 voltas por segundo. Será que a polia B também vai dar 100 voltas por segundo? Aí vai depender, né? Vai depender dos raios. Nesse caso, claramente a gente sabe que não, porque a polia B ela é maior do que a polia A. Mas, professor, me explica aí por que é que a frequência não é a mesma? Por que é que o período não é o mesmo? Por que é que a velocidade angular não é o mesmo? Né? Então vamos lá. Nós vamos assumir agora a condição de não deslizamento entre a correia e a polia. Tudo bem? Então, a correia, ela vai ser considerada ideal. Ela não vai ser ela vai ser inextensível, né? Ela não vai nem esticar e nem comprimir. Ela vai sempre permanecer no mesmo comprimento. Então, se isso é verdade, você tem que perceber o seguinte. Por exemplo, ó, cada ponto aqui da correia, né? Cada ponto da correia, eles vão ter necessariamente a mesma velocidade. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, ó, esse ponto aqui da correia, né? No caso de giro no sentido anti-horário, ele está se movimentando com uma certa velocidade para a esquerda, que é a mesma desse, que é a mesma desse, que é a mesma desse, que é a mesma desse aqui. A velocidade é exatamente a mesma. Por quê? Porque a correia é inextensível. Então, todos os pontos têm que se moverem juntos, né? Ó, os pontos da correia têm que se moverem exatamente juntos, porque ela não pode nem esticar e nem comprimir. Logo, a conclusão é que a velocidade linear de cada ponto da correia é exatamente a mesma. Isso vai implicar, sabe em quê? Vamos analisar agora, né, já que a gente sabe que a velocidade desse ponto, por exemplo, a velocidade desse ponto, que é a extremidade da polia A, e a velocidade desse ponto, que é a extremidade da polia B, né? A correia passa por aqui e passa por aqui também. Se a correia não vai deslizar, isso é só para a condição de não deslizamento. Se a correia deslizar, aí a história é diferente. Aí não dá para prever, entendeu? Mas as questões que você vai fazer, os problemas que a gente vai ter que considerar é a condição de não deslizamento. Até porque se deslizar, né, vai comprometer a transmissão do movimento. Então, sempre nós vamos assumir essa condição que eu vou explicar agora.
Sabendo que as velocidades lineares são a mesma, né? Então vamos partir do seguinte princípio. A velocidade linear de A é igual à velocidade linear de B. A e B são dois pontos, né, nas extremidades das polias A e B. Beleza. Se a velocidade linear são iguais, como é que eu calculo velocidade linear? Seguinte. Ômega A, RA. Isso é igual a ômega B, RB. Tudo bem? Perceba o seguinte, velocidade linear não é a velocidade angular vezes o raio. Então, para a polia A velocidade linear nesse ponto ela é calculada como sendo a velocidade angular da polia A vezes o raio da polia A. Isso é igual a velocidade angular da polia B vezes o raio da polia B. Tudo bem? Então perceba o seguinte, como o produto, né, da velocidade angular vezes o raio tem que dar o mesmo, se o raio aumentar, a velocidade angular tem que diminuir, que é para o produto dar o mesmo. Moral da história, quem tem o maior raio vai ter uma menor velocidade angular. Mas lembra como a gente calcula a velocidade angular? 2π vezes a frequência de rotação, tudo bem? Então perceba o seguinte, se a velocidade angular aumenta, a frequência também aumenta. Se a velocidade angular diminui, a frequência também diminui. Tem relação direta. Então nós podemos afirmar o seguinte. Numa transmissão de movimento via correia ou corrente, né, a gente viu toda essa consideração aqui. Quem tem o maior raio vai ter uma menor velocidade angular, consequentemente vai ter uma menor frequência. Se a frequência é menor, você sabe que o período é o inverso da frequência. Então, quem tem a menor frequência tem o maior período. Claro, demora mais. Se ele gira mais devagar, ele demora mais para dar uma volta. Então, vamos lá. Assumindo que a polia B é maior do que a polia A, conforme você está vendo, quem gira mais rápido? A polia menor ou a polia maior? Claro que quem vai girar mais rápido é quem tem o menor raio, que vai ter uma maior velocidade angular, maior frequência e menor período. Tudo bem? É bem tranquilo. Como foi, professor, que a gente chegou nessa conclusão todinha? Porque a gente partiu do princípio da condição de não deslizamento, que a correia é inextensível, logo a velocidade linear de cada ponto da correia, inclusive nas extremidades das polias, tem que ser a mesma. Como a velocidade linear tem que ser a mesma, e ela é calculada como sendo a velocidade angular vezes o raio, a gente concluiu que quem tem o maior raio tem a menor velocidade angular. Tudo bem? Então, para a gente encontrar uma expressão que relaciona, né, as duas polias, vamos fazer o seguinte. Ômega A, RA é igual a ômega B, RB. Vamos fazer o seguinte. Eu vou passar o ômega B dividindo e o RA para cá. Então vai ficar ômega A sobre ômega B é igual a RB sobre RA. O que é que essa relação nos diz? Veja o seguinte. Vamos supor aqui agora, né? Vamos dar valores. Vamos supor que o raio B seja 20 centímetros. E vamos supor que o raio A seja 10 centímetros. Tudo bem? O raio B seja 20 centímetros e o raio A seja 10 centímetros. O que é que essa expressão nos está dizendo, né? Que o ômega A dividido pelo ômega B, ou seja, a velocidade angular da polia menor, dividido pela velocidade angular da polia maior, ou seja, a razão entre as velocidades angulares é igual à razão inversa dos raios. Por exemplo, frequência de A dividido por frequência de B é igual ao raio de B dividido pelo raio de A. É a razão inversa dos raios. O que é que isso quer dizer? Perceba que a polia B ela é 2 vezes maior que a polia A. RB sobre RA, né, 20 sobre 10 vai dar 2. Isso quer dizer que, como a polia B é 2 vezes maior que a polia A é 2 vezes mais rápida, né, ômega A sobre ômega B, a polia A é 2 vezes mais rápida do que a polia B. Tudo bem? Tanto em termos de velocidade angular, quanto em termos de frequência. Beleza? Então a gente pode encontrar uma expressão geral que fica assim, ó.
ômega A sobre ômega B é igual a FA sobre FB, né? Porque a gente viu que a relação da velocidade angular com a frequência é a mesma, né? Se a frequência aumenta, a velocidade angular aumenta. Então, a razão entre as velocidades angulares é a mesma razão entre as frequências. Tudo bem? Que vai ser igual à razão inversa, no caso, né? Aqui era A sobre B. É igual à razão inversa dos raios, né? Dos raios, RB sobre RA. E também dos períodos, né? Período de B sobre o período de A. Cuidado que o período não vem junto com a velocidade angular e a frequência, né? Porque, veja, como a polia B, nesse caso, é maior do que a polia a frequência dela é menor, a velocidade angular é menor, mas o período é maior. Então, tem que inverter também a razão entre os períodos aqui. Tudo bem? Essa fórmula, essa relação, melhor dizendo, não precisa ser decorada, entendeu? O que você precisa entender é o seguinte, que quem é menor, quanto menor for a polia, mais rápido ela vai girar. E a razão entre as frequências, né, é igual à razão entre os raios. Só que de forma contrária, né? Quem é maior vai girar menos e quem é menor vai girar mais. De forma análoga, acontece aqui na transmissão de movimento por contato. Inclusive, a relação é exatamente a mesma. Só que, qual é a condição que a gente observa na transmissão via contato? Novamente, nós vamos assumir, né? Nós temos dois eixos, o eixo 1 e o eixo 2. No eixo 1 nós temos nesse caso, a engrenagem, né? Não desenhei. Normalmente, transmissão via contato é por engrenagens, né? Que são aqueles elementos dentados, que têm dentes, beleza? Aqui eu não desenhei porque eu não sei desenhar e ia ficar muito feio. Suponha que nós temos duas engrenagens, a A e a B. A A está acoplada ao eixo 1 e a B está acoplada no eixo 2. Se eu conectar o motor no eixo 1, o que é que vai acontecer? Supor novamente que vai girar no sentido anti-horário, né? O eixo 1 vai girar no sentido anti-horário. Agora perceba o seguinte. Se o eixo 1 gira no sentido anti-horário, perceba o seguinte. Quando esse dente dessa engrenagem bater, né, aqui na engrenagem B, ela vai empurrar para cima e a engrenagem B vai girar no sentido contrário, sentido horário. Mas em termos das grandezas da rotação, frequência, velocidade angular, período, funciona exatamente igual ao caso da transmissão por corrente e correia. Porque veja o seguinte, no ponto de contato, nós vamos assumir também a condição de não deslizamento. Porque imagina, duas engrenagens, né, em contato, transmitindo o movimento de um eixo para outro. Se elas deslizarem, vai comprometer a transmissão. Então não pode haver esse deslizamento. Tem que correr sem deslizar. Tem que rolar sem deslizar. Tudo bem? Assumindo isso, a gente percebe que a velocidade linear também nesse ponto de contato, né? A velocidade linear de cada ponto aqui da extremidade é também a mesma. Para que quando eles passem no contato, eles passem com a mesma velocidade e não deslizem um sobre o outro. Então, novamente, se a velocidade linear é a mesma, né? Essa polia A, essa engrenagem A vai ter um raio RA. Essa engrenagem B vai ter o raio RB. Se a gente fizer a mesma consideração, ó, velocidade linear é angular vezes o raio, tudo isso que a gente fez para o sistema correia vai dar exatamente igual para o sistema contato. É a mesma coisa. Então, novamente, quem tem o menor raio vai girar mais rápido, só que agora com inversão de sentido. Veja que a única diferença é a seguinte. Aqui, as duas polias giram no mesmo sentido. Aqui não, aqui elas giram nos sentidos contrários. Se a polia A gira no sentido anti-horário, a polia B, ou engrenagem B, gira no sentido horário. Show de bola? Deu para entender aí? Espero ter te ajudado com essa aula sobre transmissão de movimento. Aguardo você na aula de exercícios. Valeu!